A ameaça de suposto ataque de facção criminosa mobiliza a polícia e assusta moradores de Rio Claro. Minha sogra tá meio temerosa também, a filha dela. Eu vim trazer ela para buscar ela na escola. Alguns comerciantes, com medo da notícia, fecharam seus estabelecimentos no meio do expediente. Vou fechar sim, porque a gente não sabe o que pode acontecer logo mais. Ex-mulher do cantor Hudson foi sepultada nesta tarde. Ela foi encontrada morta com um tiro na cabeça em Limeira. Bairro Aparecida ficou sem energia após queda de postes na Avenida 32. Um caminhão teria provocado o acidente. No esporte, Felipe Scolari visita a região. E no Velo Clube, novo técnico é anunciado. O Região Notícias de hoje começa agora. Boa noite. Um possível ataque de uma facção criminosa ao comércio e locais públicos na cidade de Rio Claro deixou em alerta o município. O boato se espalhou rapidamente e a informação de que haveria um toque de recolher marcado para as 3 horas da tarde fez com que as pessoas buscassem informações pelas redes sociais. Como não poderia ser diferente, no Facebook as informações desencontradas deixaram a comunidade ainda mais preocupada com a situação. O que todos sabiam é que tinham ouvido falar de um possível toque de recolher. Além da informação de que o comércio deveria fechar, as escolas também poderiam ser alvos de possíveis ataques. Por isso, a notícia desta suposta ameaça deixou muitos pais assustados. E nas escolas, a situação não foi diferente. Essa foi a principal cena vista na tarde desta terça-feira. Pais indo buscar os filhos. A hora que eu vim trazer ela na escola, 1h da tarde, as mães estão aqui na frente comentando que tinha toque de recolher, né? E que era para que as crianças iam sair mais cedo. Boatos há muitos, mas a gente precaver, né? Até confirmar se é verdade ou não, então a gente vai se prevenir. A minha outra filha que trabalha numa escola também, chegou um papel da educação para eles lá, dizendo para os pais, os avós virem buscar. Eu, como sou avô, ela ligou para mim e eu vim buscar a minha neta. Creio eu, de uns 10 anos atrás, já aconteceu isso no mesmo horário, mas só que foi para fechar o comércio, né? Eu, como cabeleireiro, também fui obrigado a parar de trabalhar nesse período, para ver se muda esse movimento dessas pessoas aí que estão muito erradas as coisas que estão fazendo ultimamente. O comentário existe e muita gente está acreditando, porque vários comércios já fechou, bar, farmácia, está fechando, então... Para evitar qualquer coisa, transtorno, minha sogra tá meio temerosa também, a filha dela. Eu vim trazer ela para buscar ela na escola. Bom, em contato com a assessoria da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a informação é de que as unidades escolares em Rio Claro funcionaram normalmente hoje. Com relação à ida dos pais até a escola para buscar seus filhos, a direção não tem como impedir que os alunos voltem para casa com os responsáveis, como aconteceu hoje. Amanhã o funcionamento também será normal. E olha só, já na área central, a Rua 3, uma das principais de Rio Claro, a maioria dos comerciantes, mesmo diante dos inúmeros boatos, mantiveram as portas abertas. O movimento, como você vê aí nas imagens, foi intenso de pedestres e veículos nas ruas. Viaturas das polícias circulavam para tranquilizar os comerciantes, porém teve aqueles que preferiram não se arriscar e, diante dos comentários, fecharam seus estabelecimentos no meio do expediente, tanto no centro como nos bairros. É o caso do Cervezão. Muitos comerciantes preferiram se prevenir e fecharam as portas. Karina Rossi acompanhou a situação por lá. Nós estamos aqui na Avenida M23 com a Rua M11 no bairro Cervezão, um dos bairros que também causou tumulto aqui referente ao susto com esse toque de recolher, com esse possível toque de recolher. Podemos observar, olha, que vários estabelecimentos estão fechados. Os que não estão fechados, podemos observar também algumas portas abertas e os comerciantes na porta, inclusive. Olha, temos ali umas lojas fechadas, tem também uma loja aberta, a sorveteria fechada de esquina. Aqui nós podemos observar também, ó, todas as lojas fechadas, a maioria das lojas. Ali um bar de esquina ainda permanece aberto. Desse outro lado ainda, na Avenida M23, tem aqui uma farmácia, uma das poucas farmácias que estão abertas. Nós vamos conversar aqui com o proprietário da farmácia, o seu José. Seu José, o senhor preferiu permanecer com o estabelecimento do senhor aberto? Nós estamos permanecer por motivo poucos tempo, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, respeitamos
o que está acontecendo, tem de respeitar. Porque não tem autoridade. A nossa autoridade não existe. E quando vem uma lei assim, qualquer coisa, todo mundo fecha, todo mundo corre. É aprovado de um lado ou de outro, não sabemos quem vamos confiar e quem vamos provar. O senhor tem comércio aqui há muito tempo, já passou por alguma situação como essa? Já tenho 35 anos. A outra vez que aconteceu já foi fechado, o mesmo sistema. Às vezes a gente fica um pouco mais porque a dor não espera por ninguém. Quando aparece, o cara procura uma farmácia. E somos obrigados a fechar, entende? Quando chega num pronto-socorro, leva 4, 5 horas para ser atendido. Tá? E vamos aguardar o que acontece. Momentos por momento estão fechando. Entende? Vou fechar sim, porque a gente não sabe o que pode acontecer logo mais. Seu José, obrigada. Então esta é a situação aqui do bairro Cervezão. Vários comércios fechados, um ou outro permanece aberto, mas a maioria os comércios estão fechados. O seu José, por exemplo, estava aqui com a farmácia aberta, mas também decidiu fechar. E fica essa situação, né? Sem saber se realmente é um boato, se é verdade, mas todos estão optando pela precaução e por fechar os comércios. Essa é a situação aqui do bairro Cervezão. Karina Rossi para o Região Notícias. E os boatos em Rio Claro foram inúmeros, desde que teriam ateado fogo num ônibus no centro da cidade, de que haviam baleado um policial e também assassinado 2 pessoas no bairro Cervezão. Tudo foi boato, de acordo com a polícia, nenhuma dessas ocorrências realmente aconteceu. E a Polícia Civil esclareceu à comunidade de que a pessoa que espalhou esse boato pode ser responsabilizada civil e criminalmente. A repórter Vlada De Santos conversou com o doutor Haroldo Diniz. Boa noite, Vlada. Quais são as informações? Boa noite, Janaína. Boa noite a todos. Olha, para esclarecer toda essa notícia que se espalhou por Rio Claro, nesta tarde, eu vou conversar aqui com o doutor Haroldo Cesário Diniz, ele que é delegado assistente aqui da cidade de Rio Claro. Doutor Haroldo, boa noite. Obrigada por nos receber aqui. E, por fim, esclarecer tudo isso que aconteceu na cidade de Rio Claro hoje. Tudo não passou de boataria, é isso mesmo? Boa noite. O que nós constatamos é que, de alguma forma, alguém soltou um boato na cidade, divulgando aí o pânico para a população, dizendo que haveria um ataque do crime organizado no município. A população, já apavorada em razão do noticiário que vem vivenciando pela TV, principalmente, dos acontecimentos nos grandes centros do estado, se encarregou de fazer a divulgação desse boato. Isso foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, e hoje quase que a cidade inteira está aí com medo do que vai acontecer. O que nós temos a dizer é que não há nenhuma ocorrência registrada de qualquer atentado do crime organizado, ou seja, de quem seja a autoria, não há registro disso. A população tem que entender que isso é uma forma de causar pânico, para colocar, talvez de alguma forma, a população contra o Estado, contra a polícia, e nós não podemos aceitar isso. A polícia está na rua e solicita que quem receber qualquer tipo de informação, seja qual for a forma, que se dirija imediatamente ao plantão policial, registre a ocorrência para que a gente possa tentar identificar a fonte desse boato. Agora, doutor Haroldo, o que a gente pode falar? Se vocês receberem um comunicado que possa haver possivelmente um ataque em determinado dia, horário ou local, vocês então vão comunicar oficialmente à população? Qual que é o procedimento para isso, para que outros boatos como esse não voltem a se espalhar e causar o pânico na população? Evidentemente que se alguém planejar qualquer tipo de atentado ou ação, ele não vai dizer aonde que ele vai fazer esse ataque. A polícia, recebendo uma informação de confiança de qualquer atentado dessa natureza, com certeza estará pronta para reagir e repelir esse atentado. Mas isto não existe. É preciso que fique claro que não existe isso. Isso é um boato objetivando causar medo na população. E a gente está vendo que está surtindo o efeito. A população não pode concordar com isso. Tem que reagir, tem que trabalhar, manter sua porta aberta, recebeu qualquer informação, passa para a polícia, chama a polícia está aí à disposição da população.
Tá ótimo, então, muito obrigada pelas informações e pelos esclarecimentos aqui no Região Notícias. Fica aí, então, a orientação para toda a população, não é preciso ter medo, tudo não passou de um boato. Voltamos ao estúdio, é com você, Janaína. Obrigada, Vlada. E em nota, a Polícia Militar também negou a existência de toques de recolher, como está sendo veiculado. E ainda solicita que as pessoas que forem vítimas dos boatos, que denunciem pelo telefone 190. O comando do 37º Batalhão ressalta que não há credibilidade nos boatos de fechamento do comércio e que o policiamento está nas ruas para garantir a tranquilidade do cidadão. E o helicóptero Águia da Polícia Militar esteve hoje à tarde em Rio Claro. Apesar de estar na cidade como apoio a outra ocorrência que não tem relação com os boatos de possíveis ataques, a presença do Águia acabou deixando a comunidade ainda mais preocupada. A Polícia Militar esclarece que o helicóptero, como todo o efetivo da PM, estão para garantir a segurança e preservação da ordem pública. E esta mesma notícia também causou pânico na cidade de Sumaré ontem. Comércios, escolas, agências bancárias e postos de saúde acabaram fechando. O comando do 48º Batalhão da Polícia Militar do Interior, responsável pelo policiamento ostensivo em Sumaré e Hortolândia, atribuiu o toque de recolher a um boato espalhado pelas redes sociais na internet e que não existe nada de concreto em relação ao envolvimento de facção criminosa neste caso. E ainda sobre violência, 3 homens foram presos ontem após tentarem roubar um comércio no centro de Rio Claro. O trio empreendeu fuga por meio da rodovia Fausto Santo Mauro. O grupo não obedeceu à ordem de parada feita pelos policiais e que acabaram conseguindo detê-los. Com os indivíduos foi apreendido um revólver municiado com calibre 38 e um carro. O grupo foi encaminhado ao distrito policial para ser consumado o flagrante. E foi enterrada nesta tarde o corpo da ex-mulher do cantor Hudson, da dupla sertaneja Edson e Hudson. Larissa Lopes, de 26 anos, morreu com um tiro na cabeça dentro de uma concessionária de veículos de propriedade de seu pai e localizada no centro da cidade. A jovem foi encontrada na tarde de ontem. Larissa chegou a ser socorrida, porém não resistiu. A polícia ainda investiga as causas da morte e a hipótese de suicídio não é descartada. E os moradores da Vila Aparecida, em Rio Claro, ficaram sem energia elétrica devido a um acidente nessa madrugada. Olha só como ficaram os postes na região da Avenida 32. Um susto nessa madrugada. Por volta das 4 horas da manhã, um caminhão-baú teria passado pela Avenida 32 e a carroceria enroscado na fiação elétrica. Com a força do impacto, vários postes acabaram caindo. O trânsito da Avenida 32 precisou ser interditado. A concessionária que administra a distribuição de energia trabalhou desde a madrugada no local para restabelecer o serviço em todo o bairro. Sobre meio ambiente, questões sobre a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade voltam a ser discutidas em Rio Claro. O governo do estado liberou recursos no começo deste mês para serem utilizados no local. E a prefeitura solicitou a agilização de documentos e projetos para que a cidade não perca prazos. Tombada em 1977, a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade é a terceira floresta urbana do Brasil. São 2.230 hectares dentro de Rio Claro. O local é um dos cartões postais da cidade e recebe todo mês aproximadamente 8.000 visitantes. Mas por trás de toda essa beleza, muitos problemas também ganham destaque. Nós aqui temos uma preocupação muito grande com qualquer intervenção na área, porque a área é tombada pelo CONDEFAT. O CONDEFAT vem acompanhando esse processo todo, né? É um processo de degradação que vem de anos. Então o governador se sensibilizou e nós estamos muito satisfeitos por ter esse recurso e conseguir aplicar na unidade. Agora, esta verba voltada à FEENA vai proporcionar a restauração deste patrimônio histórico. E todas essas prioridades, elas foram aprovadas e discutidas em conselho. É uma notícia muito boa para a floresta. Nós estamos aguardando esse recurso há algum tempo. E ele vem num momento que é muito importante. Este valor de mais de R$1 milhão anunciado no início deste mês faz parte dos 14 milhões que devem ser destinados à FEENA. A primeira intervenção será feita no lago.
nós priorizamos uma série de intervenções aqui na floresta. A primeira delas vai ser uma intervenção que vai ser feita no lago. Então, nós vamos desassorear o lago, toda essa borda dele vai ser refeita, nós vamos recuperar o sistema hidráulico dele com as comportas, o extravasor, o sistema de drenagem dele. E eu acho que a região, essa região do uso público, essa área do uso público, ela vai ficar bem melhor, né? Com isso, nós temos também que agregar outros serviços que estão sendo encaminhados pela Fundação Florestal, que é um serviço de alimentação, com a abertura de uma lanchonete para os próximos meses. Então, a intenção é que a gente tenha o maior cuidado com o visitante e possa, de fato, estar atendendo às demandas solicitadas. E uma reunião entre a Prefeitura e a Fundação Florestal do Estado deve acontecer no próximo dia 3 de dezembro para a discussão e aprovação do convênio que vai definir o plano de ações para revitalização, desenvolvimento e uso público da FEENA. E sobre educação, já está decidido que a nova unidade da FATEC, Faculdade de Tecnologia em Rio Claro, será construída em uma área do Jardim Itapuã, nas proximidades da rodovia Washington Luiz, a partir do ano que vem. Em reunião com a presidente da Fundação Paula Souza, o prefeito de Rio Claro, Du Altimari, teve a confirmação dos cursos de automação industrial e gestão de produção industrial. Os investimentos da Fundação Paula Souza na construção da FATEC devem chegar aos 14 milhões de reais. E hoje, Santa Bárbara do Oeste recebeu uma visita ilustre. O técnico pentacampeão do mundo pela seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari. Ele esteve na cidade para apoiar e incentivar a prática esportiva. O sorriso, as caretas, caras e bocas do campeão mundial que todo mundo já conhece. O comandante no penta brasileiro continua levando alegria a todas as regiões do país, mas agora de outra maneira. Luiz Felipe Scolari está apoiando o programa Segundo Tempo do governo federal. O esporte, se não o melhor, mas certamente é um instrumento de agregação, de coesão e do desenvolvimento integral do nosso povo. Então é para isso que existe o esporte. E é por isso que o Aldo escolheu o Luiz Felipe Scolari, um brasileiro de toda a dignidade possível e que incorpora esse sentimento. O projeto incentiva a cultura do esporte na escola, oferecendo aulas de diversas modalidades no período oposto ao que os alunos estão em sala de aula. A ideia é que todos possam praticar uma atividade física desde cedo. Quanto mais as nossas crianças se aproximarem e aprenderem esporte dentro da escola, melhores profissionais elas serão, qualquer que seja a profissão escolhida. O Segundo Tempo tem essa ambição, essa grande ambição. O programa existe há quase 10 anos e tem destaque na região. Em Santa Bárbara do Oeste, ele foi implantado apenas em 2012, mas já virou referência nacional. Nós escolhemos Santa Bárbara do Oeste para representar o Segundo Tempo. Escolhemos o melhor programa Segundo Tempo que nós temos, de acordo com os nossos dados, de todo o Brasil, que apresenta os melhores dados. E tenho certeza que fizemos a escolha certa. O que vimos aqui é uma coisa de encantar o coração. Para celebrar os mais de 1000 participantes nos 10 polos que existem na cidade, Santa Bárbara recebeu a visita de Felipão, que conversou com as crianças que fazem parte do projeto. A vida nos dá oportunidades. Nós temos que correr atrás de oportunidades. O projeto é para fazer com que as crianças se envolvam na parte do esporte e, através do esporte, nós vamos ter uma situação de inclusão social muito grande em todo o Brasil e, através do esporte, nós vamos ter uma educação, não só esportiva, mas uma educação geral para a nossa vida que vai determinar uma situação de melhora nesse aspecto no Brasil. Cuide bem dessas crianças, deixem uma boa educação esportiva, eles vão se desenvolver. E nesta tarde foi apresentada a nova comissão técnica do Velo Clube. O técnico Evaristo Pisa chega ao time rioclarense para comandar a equipe na Série A2 do ano que vem. O novo treinador do Rubro Verde falou à nossa equipe desta responsabilidade e se vai ou não realizar mudanças. Veja só.
Vejo com grande felicidade, né? Uma expectativa muito grande. É um prazer tá vindo, né? Ser o comandante dessa equipe de tradição, que é o Velo Clube. Saber da responsabilidade também, né? De substituir um treinador que em 3 anos marcou seu nome na história, né? O trabalho executado pelo João Valim. Um elenco muito bom. Os resultados mostram isso, né? É um grupo que está junto há um bom tempo, alguns jogadores, né, nesses 3 anos com o João Valim, de acessos também. Então mostra-se uma característica de um grupo bem unido, né? Assisti a alguns jogos, são bem competitivos, uma equipe que tem proposta, né, que talvez dentro da necessidade de uma ou outra reposição, ou término de contrato, ou uma valorização onde que não dê para ser sustentado aqui no Velo, ou uma característica de jogador que talvez, que eu falo que na chegada, não que o jogador talvez não tenha uma condição de permanecer no grupo, mas muitas vezes muda um pouco a característica de um jogador mais leve ou um jogador mais de força. Alguns nomes a gente vai solicitar, mas a princípio eu penso em não mexer. Até pelo que eu vi, eu assisti 5 jogos e venho acompanhando esse grupo já há um tempo, de enfrentá-los ou de análise de jogos. Não deve mexer muito não. Se chegar, deve chegar uns 4, 5 jogadores para vir aumentar a força desse grupo que vai permanecer. Mudando de assunto, devido ao período de chuvas, os passeios de pedalinhos no Lago Azul, em Rio Claro, ficam suspensos. Segundo a administração do parque, durante esse final de primavera e em boa parte do verão, o nível do lago será mantido cerca de 40 centímetros mais baixo que o normal, para reduzir os riscos de transbordamento durante essa época de chuvas mais intensas. Com o nível da água mais baixo, o funcionamento dos pedalinhos ficam inviáveis. Os passeios no local voltam a ser realizados somente após o período das chuvas. Mas, para quem gosta de exposições, já pode conferir as obras da 7ª Mostra de Arte Novos Olhares, aberta em Rio Claro. No total, foram 24 artistas que participaram com 49 obras. As premiadas formaram a 7ª Mostra de Arte Novos Olhares. Todos os trabalhos são originais e inéditos. E todas as imagens são da cidade de Rio Claro. Destaque para suas paisagens urbanas e naturais, registrando arquitetura, símbolos e detalhes do município. A 7ª Mostra de Arte Novos Olhares pode ser visitada até o dia 25 deste mês, de segunda a sexta-feira, das 9h30 da manhã às 11h30 e da 1h30 da tarde às 5 horas. E aos sábados e domingos, das 9 da manhã à 1 da tarde, no Casarão da Cultura. Bom, e antes de encerrar, nós temos uma informação extraoficial que 2 pessoas foram presas, aí acusadas de terem espalhado esse possível boato em Rio Claro do toque de recolher. Qualquer informação você vai encontrar em nosso portal na internet, o tvclaré.com. A gente fica por aqui, uma boa noite para você.